Olha bem para esta fotografia. Este homem tinha tudo: o físico, o carisma, a fama, milhões de seguidores nas redes sociais e um futuro que parecia escrito de antemão. Muitos acreditavam que ele seria o novo Arnold Schwarzenegger, não apenas no culturismo, mas também no cinema. Ele parecia imparável, mas em poucos anos tudo mudou. Começou a ter lesões, problemas pessoais, depressão, uma queda tão brutal que muitos acreditaram que ele nunca mais voltaria. Hoje vamos a falar de Callum Van Moger, o homem que esteve mais perto do sol do que quase qualquer outro atleta da sua geração e que acabou por se queimar. Eu sou o gajo do ginásio, bem-vindos ao canal. Hoje vamos a descobrir juntos a ascensão, a queda e a reconstrução de uma das figuras mais marcantes do fitness moderno. Callum Van Moger nasceu o 9 de junho de 1990 no estado da Vitória, na Austrália. E tal como aconteceu com muitos dos grandes nomes do culturismo, a sua história começou longe das luzes, dos patrocinadores e das redes sociais. Cresceu numa quinta rodeado pela natureza, num seio de uma família numerosa e desde pequeno já estava habituado ao trabalho físico. Foi durante a adolescência que descobriu aquilo que lhe iria mudar a vida para sempre: a musculação. Na altura, Callum ficou fascinado por um homem particular. E quem não ficou, pelo menos uma vez? Estou obviamente a falar do grande Arnold Schwarzenegger. Mas para o Callum, não era apenas o físico que chamava a atenção. Era também a história do homem. A história de um jovem austríaco que chegou aos Estados Unidos praticamente sem nada e acabou por conquistar tanto o mundo do bodybuilding como do cinema. O Callum queria seguir o mesmo caminho. Por isso, começou a treinar com uma obsessão que poucos conseguiam compreender. Enquanto muitos jovens da sua idade saíam à noite, passavam horas a jogar videojogos, a beber ou, pior, o Callum passava horas no ginásio. E os resultados começaram a aparecer. E começaram a aparecer depressa. Muito depressa. O físico dele parecia ter sido desenhado para o culturismo clássico. Bastava só olhar para ele e perceber que o gajo tinha uma genética e uma estrutura física incrível. Fazia facilmente lembrar os grandes culturistas da Era Dourada. Pouco a pouco começou a ganhar competições e a chamar a atenção dentro da comunidade fitness. Mas aquilo que realmente mudou a sua vida não foi uma competição, foi a internet. Numa altura em que o Instagram começava a explodir, as fotografias do Callum começaram a circular por todo o lado. E rapidamente surgiu uma comparação que o iria acompanhar durante muitos anos. É o novo Arnold. Uau, é o Arnold 2.0. No início parecia uma brincadeira, mas mais o tempo passava e mais pessoas começavam a acreditar nisso. A semelhança física era impressionante. O cabelo, o sorriso, as poses, até algumas das suas expressões faziam lembrar o Schwarzenegger. O próprio Callum nunca escondeu a admiração que sentia pelo seu ídolo, e a fama dele começou a crescer de maneira absurda. Chegaram os patrocinadores, as marcas de suplementos, as colaborações, as sessões fotográficas, até chegou o Hollywood. O fucking Hollywood, imagina. Em 2018, Callum teve a oportunidade de interpretar Arnold Schwarzenegger no filme Bigger. Para muitos fãs, era uma confirmação definitiva. O rapaz australiano que admirava o Arnold desde adolescente estava agora a representá-lo no cinema. Parecia o início de uma carreira gigantesca. Tudo apontava na mesma direção: o sucesso, a fama e um futuro incrível. Mas foi precisamente nessa altura que começaram as coisas más a aparecer. Pequenas no início, quase invisíveis, mas suficientes para mudar completamente o rumo da sua vida. Essas primeiras fissuras apareceram sob a forma de lesões. E quando alguém vive do próprio corpo, uma lesão nunca é apenas uma lesão, é um aviso. No final de 2017, Callum sofreu uma grave ruptura do bíceps. É esse tipo de lesões feia que qualquer atleta teme e que te obriga a parar, a descansar e a começar praticamente tudo de novo. Para alguém habituado a viver dentro do ginásio, foi um golpe muito duro.
mas infelizmente era apenas o começo. Poucos meses depois, surgiu outra lesão. Desta vez foi uma ruptura completa do tendão do quadríceps, acompanhada com uma luxação da rótula. Mais uma operação, mais meses de recuperação. E com isso, mais frustração e muito músculo perdido. Aquilo que durante anos parecia indestrutível, começava finalmente a mostrar sinais de fraqueza. Mas a história não ficou por aí, porque uma lesão física pode sarar. Uma ferida mental é uma história completamente diferente. Durante anos, Callum tinha construído grande parte da sua identidade à volta do físico. Era aquilo que os fãs admiravam. Era aquilo que os patrocinadores procuravam e aquilo que lhe abria as portas. E quando esse físico começou a desaparecer, uma parte dele pareceu desaparecer também. A sua presença nas redes sociais começou a mudar. Os vídeos tornaram-se mais raros. Alguns projetos perderam força e o homem que aparecia diante das câmaras já não parecia ser o mesmo. Ninguém sabia realmente o que se estava a passar. Mas era evidente que alguma coisa já não estava bem. O homem que parecia ter o mundo aos seus pés estava agora a travar uma batalha longe das câmaras. Uma batalha contra ele próprio. E durante algum tempo pareceu estar a perdê-lo. Em 2022, quando já parecia ter passado por tudo, aconteceu aquilo que ninguém esperava. Num estado profundamente alterado, Callum saltou de uma janela do segundo andar. A queda foi gravíssima. Fraturou a coluna, foi submetido a uma cirurgia pesada e chegou a estar em coma. Durante algum tempo, muitos fãs acreditaram que a sua história tinha chegado ao fim. As notícias espalharam-se rapidamente, as redes sociais encheram-se de mensagens e ninguém sabia ao certo qual seria o futuro dele. Foi provavelmente o ponto mais baixo da sua vida. Mas enquanto há vida, existe sempre uma possibilidade de reconstrução. Depois da queda, Callum teve de enfrentar uma realidade completamente diferente daquela que tinha conhecido até então. Esse rapaz que antes treinava com cargas enormes teve de reaprender coisas que a maioria de nós faz sem querer pensar, como levantar-se ou caminhar. E naturalmente, o físico que o tinha tornado famoso já não era o mesmo. Mas, desta vez a batalha era muito maior do que simplesmente recuperar braço ou peito ou abdominais. O Callum precisava de reconstruir-se por dentro. Pouco a pouco começou a reaparecer. Primeiro de forma discreta, longe daquela imagem perfeita que durante anos tinha mostrado ao mundo. Depois voltou a treinar, dentro das suas possibilidades, a partilhar alguns momentos de recuperação e a mostrar que, apesar de tudo, aquilo que tinha acontecido ainda existia vontade de seguir em frente. Nunca recuperou exatamente a notoriedade que tinha no seu hoje. E talvez nunca a recupere, infelizmente. Mas isso também já não parecia ser o mais importante, porque, pela primeira vez, a história do Callum deixou de ser apenas a história de um corpo incrível. Passou a ser a história de um homem que chegou ao ponto mais baixo da sua vida e que, mesmo assim, tentou voltar e levantar-se. E é aqui que esta história se torna verdadeiramente interessante, porque muitos rapazes olham para homens como o Callum Von Moger e pensam que um físico perfeito resolve tudo, que os músculos trazem automaticamente confiança, felicidade, sucesso ou até mesmo respeito. Mas a vida real não funciona assim. Pode-se ter um corpo inacreditável, milhões de seguidores, dinheiro, contratos e pessoas a admirar-te por todo o mundo. E continuar completamente perdido quando as câmaras se desligam. A verdade é que sim, um bom físico pode melhorar a tua vida. Pode dar-te confiança, saúde e orgulho no trabalho que fizeste. Mas nunca pode ser a única coisa que te define. Porque hoje podes estar no teu melhor a levantar 120 kg no spin reto e amanhã a tua vida dar uma volta sem pedir a tua autorização. Pode acontecer uma lesão, um acidente ou uma doença. Qualquer coisa pode retirar-te num só instante aquilo que demoraste anos para construir. E se toda a tua identidade depender apenas do espelho, o que sobra quando o reflexo muda? É por isso que devemos ver o físico como uma carta importante, mas nunca como a carta principal do jogo. Percebes? Cuida do teu corpo, claro.
Alimenta-te bem, treina e aprende a gostar de todo o processo. Tenta de ser mais forte e sentir-te melhor contigo próprio. Mas cultiva também a tua mente, os teus valores, as tuas relações e tudo aquilo que és fora do ginásio. Porque não foi o físico do Callum que o ajudou a levantar-se. Foi a vontade de continuar vivo. Foi a capacidade de aceitar que já não era o mesmo homem e de começar novamente com aquilo que ainda tinha. A história dele não é perfeita. Tomou decisões erradas, sofreu consequências muito duras e perdeu oportunidades que talvez nunca mais consiga recuperar. Mas ainda está aqui e enquanto estiver aqui, a sua história ainda não terminou. Callum Van Moger esteve muito perto de se tornar o novo Arnold Schwarzenegger. Talvez até pudesse conquistado o Hollywood. Talvez pudesse ter construído um império ainda maior que o Arnold. Mas nunca vamos saber. A história do Callum não é perfeita, mas deixa-nos uma lição importante. Ensina-nos que, por vezes, ser forte é encontrar uma razão para voltar e levantar-se quando a própria vida nos manda ao chão. E mostra-nos também que ter um físico incrível nunca deve tornar-se a nossa única obsessão. Espero que tenhas gostado desta história. Se quiseres continuar a descobrir comigo as figuras que marcaram sempre o mundo da musculação, deixa o teu like, subscreve ao canal e diz-me nos comentários quem gostavas de ver no próximo episódio. Eu sou o gajo do ginásio, cuida de ti e da tua cabeça. E nunca te esqueças que és muito mais do que aquilo que vês no espelho. Um abraço, meu irmão. E até ao próximo vídeo.